Então, esse assunto aqui já é um pouco recorrente. Eu vou falar mais um pouquinho, tá certo? Só para a gente finalizar. Então, eu preparei assim, ó, MEI simples ou normal? Não é isso? Então, eu vou reendossar. MEI, começando empresa, coisinha pequena, legal. Começando empresa, faturamento que eu sei que vai dar mais de 80 mil por ano. Melhor abrir logo um simples. Empresa cresceu, começou a faturar ali mais de 1 milhão por ano. Bom analisar a situação, tá? Então são os conselhos que eu dei. Se normal, vamos dizer que um contador chegou para você é empresário, e disse assim, ó, simples está muito caro para ti, que fica, tá? E fica, preste atenção que fica, tá bom? Chega uma tabela no momento do Simples Nacional que ela para de ser vantajosa. Então tem que se antenar para isso aí, tá bom? Mas normalmente isso é quando o faturamento cresce, tá? Presumido ou real, galera? Essa resposta é aquela que eu falei sobre análise. Eu vou dar uma opinião assim, não é uma opinião certeira, porque cada caso é uma coisa. Mas quando você tem que sair de uma empresa, sua margem de lucro já é baixa, né? Você compra mercadorias de fornecedores que é tudo lucro real, essas mercadorias te dão direito a crédito, de PIS, COFINS, ICMS, né? Você é uma empresa organizada, não compra do Simples Nacional. Tá? São umas dicas que eu estou dando, são fatores que te levam a apontar para o lucro real. Tá bom? São fatores. Depois a gente vai moer esses fatores aí com vocês e vocês vão ver que isso é muito importante, tá certo? E o que raios é o arbitrário eu já expliquei, é o regime de exceção, tá bom? Então a gente vai pular aqui, ó. E agora a gente vai falar das obrigações mensais. Eu já falei até um pouquinho, foi lá no início, né? Falei do setor pessoal, do fiscal, blá, blá, blá. Agora eu vou ser um pouco mais técnico, né, com vocês, tá bom? Então, mensal, folha de pagamento, mesmo que sem funcionário. Então, gente, preste atenção numa coisa que é muito importante. Muitas declarações, a maioria delas, mesmo que não tenha nada, você tem que transmitir alguma coisa vazia. Ou seja, dizendo que não há movimento. Não pode esquecer, porque depois pode gerar multa, tá? Não esquece desse detalhe, tá certo? Então, a folha de pagamento, gente, a gente tem que fechar ela até o dia 7. Mas o prazo é até o dia 7, não é isso? Mas assim, a gente trabalha aqui até o dia 3. O importante para a gente é dia 3, tá certo? Quer emitir todos os recibos, as guias de imposto, mandar para os clientes poderem fazer o seu pagamento até o dia 5, até o 5º dia útil de cada mês, tá bom? Então tem prazo a cumprir. Se não cumprir, José, multa, tá bom? Então a folha de pagamento, esse mês é um mês importante, né? Que a gente está entrando agora no FGTS digital, né? Então ali em cima tem escrito aqui, ó, DCTF, né? DCTF Web e CFIP. CFIP está acabando, mas ela ainda vai ficar algum tempo para resolver algumas pendências do passado, tá certo? Mas ela está acabando. SPED fiscal, e aí a gente vai para a parte fiscal. Acabei folha de pagamento, comecei a folha lá pelo dia 20, 25, fui até o dia 3 do próximo mês, acabou, o que é que eu vou fazer? Vou fechar o fiscal dos clientes, tá bom? Aí no fiscal tem duas diferenças gritantes, né? É um fechamento só para o Simples Nacional e 2 fechamentos para o lucro normal, tá bom? Então vamos falar do Simples Nacional, eu tenho até o dia 20 para fechar, tá? Simples Nacional, Paraíba, dia 20. Cada estado tem sua legislação, mas normalmente é dia 20 todo canto, tá bom? Se eu não fechar dia 20, multa. Tá certo? Se eu não tiver nada para transmitir, transmito vazio. Então tem que fazer isso aí. Tem que fazer. Esses fechamentos, eles têm que acontecer. Vazios ou não. Tá certo? Vamos falar do lucro normal. Aí a gente já vai entrar em outra vertente. Tá certo? Porque o lucro normal, ele é fechado separadamente. Então você vai fazer um fechamento para prefeitura, ISS, vai fazer um fechamento para Estado, ICMS, tá certo? Aqui na Paraíba até dia 15. O prazo é menor. A dificuldade é maior, o prazo é menor, coisa de Brasil, né? E vai fazer um fechamento depois para o PIS e COFINS, e no trimestre vai fazer também um fechamento dentro do mês, né? Do fechamento do trimestre, de CSLL e RPJ. Olha o tanto de fechamento que você tem que fazer. Cada fechamento desse vai gerar uma
DARF, tá certo? E o cliente tem que pagar nas datas. Data do dia 15 para ICMS, PIS e COFINS 25, não é isso? CSLL e RPJ, último dia útil do mês. Então, é uma situação bem diferente. Então, isso já justifica muito da coisa que a gente fala sempre. O contador não quer empresa do lucro real, do lucro presumido. Por quê? Porque tem uma obrigação demais a cumprir. E cada falha que você der nessa obrigação é uma multa. Não é uma multa alta não, tá bom, gente? Mas é uma multa. É um gasto a mais que você vai ter num cliente. Muitas vezes o cliente não está nem, já está pagando ali no limite. Aí você começa a ter multa, ter problema e ninguém quer isso. Beleza? Então vamos lá. Aí aqui, ó, já falei aqui, ó, PIS e COFINS no caso da empresa de lucro real, tem um SPED, PIS e COFINS. Depois eu vou falar no SPED. Tudo que eu falo em transmitir tem um arquivo digital por trás. Tem uma validação, tem uma transmissão, tem um recibo, tem uma assinatura digital, não é isso? E tem o imposto. Cada transmissão dessa gera um imposto, tá bom? Então a gente tem também os fechamentos anuais, que além de você ter mensalmente as coisas, existem os fechamentos anuais durante os primeiros meses do ano, tá bom? E esses fechamentos anuais não podem passar em branco, eles têm que ser fechados, senão eles geram multa, não é isso? Então, gente, ó, fechamento anual da DCTF Web. Para quem não sabe, no setor pessoal, a gente tem o chamado 13º mês, que é o 13º dos funcionários, que é uma coisa óbvia. Tá bom? Então tem um fechamento anual do DCTF Web. Tem a DCTF Web mensal e tem a DCTF Web anual. E ela fecha esse recolhimento de INSS do 13º. Se não transmitir até, acho que é dia 20 de dezembro, multa. Tá bom? COAF. As pessoas não vão falando. Se você for um contador, no mês de janeiro, você tem que entrar no site do CRC, tá certo? Logar e você tem que preencher uma declaração lá dizendo que os seus clientes não são fora da lei. Eu poderia dizer outras coisas. Lá tem uma declaração super estranha, tá? Fala até sobre questão de envolvimento com facções criminosas, terrorismo, uma série de coisas. Então você atesta que todos os seus clientes estão dentro da lei. E você é obrigado a fazer isso. Se você não fizer, tem multa também para o contador. Tá certo? RAIS, a RAIS foi extinta. Né? O que era a RAIS? A RAIS foi extinta por conta do E-Social. Porque a RAIS era a relação de todos os funcionários que passaram dentro da sua empresa naquele ano. E ela tem ligação com o PIS/PASEP. Uma RAIS preenchida errada, o funcionário não recebe o PIS. Ok? Mas ela foi extinta. Por quê? Porque essas informações estão todas no E-Social. Então, vamos falar de inventários. O inventário. Todos os anos, no mês de fevereiro, né, o contador pede ao cliente o inventário do dia 31/12 do ano passado. Por exemplo, a gente está em 24. E esse mês a gente fechou inventários. Então eu pedi aos meus clientes que mandassem os inventários. O que é inventário? É o estoque que estava lá no dia 31/12 do ano passado. Por isso que as lojas fecham para balanço. Porque precisam guardar aquele número. A gente precisa do inventário. Porque sem o inventário não dá para fechar o trimestre. Tá certo? E o inventário também é informação necessária para que a Receita possa ali fiscalizar. Ok? Então, tem toda essa importância. Se você não mandar, multa. Também, tá certo? Nesse mês, agora, mês 3, nós temos a DEFIS, a Declaração Exclusiva do Simples Nacional. Tá bom? Então, a DEFIS vai reunir informações econômicas da sua empresa. Você vai gerar também um arquivo e vai enviar. Essas declarações não geram imposto, tá bom? Mas são declarações acessórias. Se você não enviar, pode gerar multa do mesmo jeito, tá certo? Então tem que ser preenchido. Também agora a gente abriu, né, a época do IRPF, do Imposto de Renda, pessoa física. Então, gente, os escritórios de contabilidade, eles ficam lotados de gente para fazer imposto de renda. O imposto de renda, ele foi feito para ser feito pela pessoa, entendeu? É tanto que ele tem caráter simples, entre aspas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você é uma pessoa que só recebe um salário, um prolabore, tem poucos bens, beleza, você pode fazer em casa. Mas se é uma pessoa, vou dar só um exemplo, que tem investimentos na bolsa, cara, fazer em casa é difícil. É difícil, precisa ter conhecimento.
tá? Para ver todos os investimentos e tem que ser declarados, ok? Eu vou dar uma dica para vocês sobre o imposto de renda desse ano. Se você tem um contador, dê para ele o seu GovBR, depois você muda a senha. Tem que ser ouro, modo ouro, tá certo? Porque aí ele vai poder já puxar a declaração pré-preenchida, tá bom? E aí já vai ter muitas informações lá. Ele vai juntar com as informações que você vai juntar na papelada para fazer a transmissão. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês, que já aconteceu ano passado. Pessoas que já estavam lá todos os exames, mas apresentou mais exames, muito mais, aí caiu na malha fina, tá bom? Então tem que pesar essa questão, tem que pesar. Se já está pré-preenchida e o exame não está lá, tem que ver de onde foi que veio esse seu exame aí, e se essa pessoa fez a transmissão lá do exame, que é para a Receita, ela cruza as informações, ok? Então o IRPF ele já abriu agora, e assim, para a gente fechar a aba de declaração anual, as mais complicadas, né, que é a ECD e a ECF, tá bom? A ECD e a ECF, elas estão relacionadas à contabilização de tudo que acontece na sua empresa, tá certo? Estão relacionadas também ao balanço patrimonial, à DRE, portanto, à vida da empresa, total da empresa. Essas declarações são complexas, o Simples Nacional não tem essa obrigatoriedade. Beleza? Apenas empresas do lucro normal, presumido e real. Falou? Então vamos lá? Valeu!